Nas ruas de pedra de Salvador, sob o sol inclemente do século XIX, uma mulher negra caminhava com a cabeça erguida segurando documentos que mudariam tudo. Não eram seus papéis de liberdade comuns. Eram algo muito mais perturbador. O contrato de compra de sua antiga senhora. A mesma mulher que a havia marcado com ferro em brasa, agora lhe pertencia legalmente. Esta não é uma lenda nem um exagero literário. É uma história baseada em registros e na lógica cruel do Brasil escravocrata, onde o destino às vezes se dobrava de formas tão improváveis que pareciam obra de uma justiça silenciosa. O ano era 1823, quando Maria Clemência chegou à Casa Grande da família Albuquerque, em Salvador. Tinha apenas 8 anos de idade. Fora comprada no mercado de escravos do Cais do Comércio, arrancada dos braços da mãe que jamais voltaria a ver. Custou 40 mil réis, valor inferior ao de um cavalo bem tratado. Sua nova dona, Dona Catarina de Albuquerque, era conhecida na cidade não por elegância ou virtude, mas pela crueldade meticulosa. Viúva de um comerciante português enriquecido pelo tráfico atlântico, herdara casas, armazéns urbanos e uma fortuna considerável. Sem filhos, transformara o sofrimento alheio em seu principal instrumento de poder. Maria Clemência aprendeu cedo as regras daquela casa. Acordava antes do nascer do sol, buscava água fria no poço, limpava pisos, preparava o desjejum exatamente como exigido. Um erro rendia o chicote. 2 erros levavam ao tronco no pátio, sob o sol do meio-dia. O Brasil vivia os primeiros anos após a independência. Discursos sobre liberdade circulavam entre homens brancos instruídos, mas jamais alcançavam os corpos negros marcados pela escravidão. A promessa de emancipação era distante e abstrata. Para quem já estava acorrentado, a liberdade era apenas um rumor vazio. Dona Catarina possuía um hábito que a tornava ainda mais temida. Quando se sentia gravemente contrariada, ordenava que aquecessem um ferro com sua inicial ornamentada e marcava o escravizado no ombro direito. A marca era permanente, visível, um lembrete diário de quem mandava. Maria Clemência recebeu sua marca aos 12 anos de idade. Seu crime fora deixar cair uma única gota de café no vestido de seda da senhora durante uma visita social. A dor foi tão intensa que perdeu os sentidos. Ao acordar, sentiu o cheiro de carne queimada e viu no rosto de Dona Catarina um olhar de satisfação fria. Os anos passaram lentos e pesados. Maria Clemência cresceu observando tudo em silêncio, aprendendo, guardando cada humilhação. O ódio não se transformou em explosão, mas em algo mais perigoso: determinação. Sebastião Rodrigues, o contador da casa, era um homem pardo livre que administrava as finanças dos imóveis da família. Nascera livre por ter sido reconhecido pelo pai português, privilégio raro. Visitava a Casa Grande com frequência, e algo no olhar atento de Maria Clemência chamou sua atenção. Não era submissão nem medo, era compreensão. Certa tarde deixou seu livro de contas aberto sobre a mesa. Maria Clemência aproximou-se enquanto fingia limpar o salão. Seus olhos percorreram os números com rapidez surpreendente. Ela não apenas reconhecia os símbolos, ela entendia o que significavam. Começou ali uma educação clandestina. Nos momentos em que Dona Catarina se ausentava, Sebastião ensinava matemática básica, depois leitura, escrevendo palavras na areia do quintal e apagando logo em seguida. Maria Clemência aprendia com avidez. Em menos de um ano, conseguia ler contratos inteiros. Ela também observava atentamente os negócios da senhora. Dona Catarina era rica, mas extremamente incompetente como administradora. Gastava quantias enormes em festas, tecidos importados e joias, enquanto negligenciava a eficiência, desperdiçava recursos e explorava tanto que ninguém trabalhava além do mínimo necessário para sobreviver. Em 1839, Maria Clemência tinha 20 anos de idade e algo que sua senhora jamais teria: paciência estratégica. O ponto de virada veio quando Sebastião lhe contou, em segredo, que a lei permitia que um escravizado comprasse sua própria liberdade. O valor estimado para o caso dela era de 200 mil réis, uma quantia praticamente impossível de ser alcançada. Até que surgiu um erro contábil. Um inquilino pagou 2 vezes o aluguel de um armazém no porto. Dona Catarina conferiu apenas uma das entradas.
Maria Clemência percebeu naquele instante algo fundamental. As brechas do sistema valiam mais do que força física. A partir daí, passou a memorizar discrepâncias, falhas, cobranças mal registradas e gastos inflados. Sugeriu melhorias operacionais que Sebastião apresentava como ideias próprias, pequenas economias, invisíveis para a senhora, mas reais nos livros de contas. O dinheiro poupado era colocado em uma reserva fictícia. Não se tratava de roubo direto, mas de capturar valores que antes se perdiam na desorganização. 3.000 réis em um mês, 5.000 réis em outro. Nada que chamasse atenção. Durante 3 anos inteiros, trabalharam com precisão absoluta. Em 1843, Maria Clemência havia acumulado 180.000 réis. Faltavam apenas 20.000 réis para sua liberdade. Foi então que Dona Catarina adoeceu. Uma febre persistente a deixou frágil e confusa. Médicos iam e vinham. Não havia herdeiros diretos e nenhum testamento atualizado. Caso morresse, seus bens entrariam em disputa e os escravizados seriam vendidos. Precisavam agir rapidamente. Sebastião preparou os documentos de alforria. O valor estipulado era de 200.000 réis. Maria Clemência não possuía tudo. Na noite de 15 de agosto, ele falsificou discretamente o recibo final. Na manhã seguinte, com Dona Catarina delirando pela febre, apresentou os papéis como simples formalidade administrativa. Ela assinou sem compreender o que fazia. Naquele instante, Maria Clemência era legalmente livre. Saiu da casa grande ao entardecer, sem lágrimas, com os documentos apertados contra o peito. Instalou-se em um pequeno quarto, no bairro do Pelourinho. Pela primeira vez na vida, fechou uma porta sabendo que ninguém poderia arrombá-la. Mas não descansou. Com Sebastião como sócio silencioso, tornou-se intermediária comercial no Porto de Salvador. Conhecia preços, contratos, prazos e rotas melhor do que muitos comerciantes brancos. Em poucos meses, seu capital cresceu. O que era 180.000 réis tornou-se 300, depois 500. Quando Dona Catarina se recuperou, demitiu Sebastião por paranoia. A administração entrou em colapso. Dívidas cresceram. Propriedades começaram a ser vendidas às pressas. Maria Clemência comprou o primeiro armazém, depois outro. Em 1844, a própria Casa Grande foi colocada à venda. Avaliada muito acima do que o mercado estava disposto a pagar, acabou sendo negociada por valor inferior. Maria Clemência apresentou a melhor oferta. Dona Catarina, humilhada e sem alternativas, aceitou sem sequer perguntar quem era a compradora. No dia 28 de abril daquele ano, a Casa Grande passou oficialmente para o nome de Maria Clemência. Quando voltou ao local como proprietária, mandou chamar sua antiga senhora. Sentada no mesmo salão onde antes apanhava, explicou com calma que a casa agora lhe pertencia. Informou que os escravizados seriam libertados imediatamente. Ofereceu a Dona Catarina 2 opções: alugar um quarto modesto ou partir para sempre. Disse apenas que o poder muda de mãos. Dona Catarina saiu da casa e nunca mais voltou. Maria Clemência transformou o lugar. Libertou os escravizados, criou um ateliê de costura, pagou salários, ensinou leitura, números e negociação. Durante epidemias, abriu as portas aos doentes pobres. Após a abolição, ajudou libertos a se estabelecerem com pequenos empréstimos. Morreu ainda relativamente jovem, mas deixou um legado silencioso. Não há estátuas nem ruas com seu nome. Mas seus contratos existem. Seus registros existem. E sua história também. Ela não destruiu sua opressora. Apenas provou que a verdadeira liberdade não é quebrar correntes, mas construir possibilidades.